Oi, oi, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quão bom é estarmos aqui nessa noite para adorarmos a Deus com os louvores, com os cânticos e também com a sua palavra, na qual nós iremos meditar agora. Já quero convidar as nossas amadas crianças a saírem com a tia Paloma, acredito eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui já tem filhos? Levanta a mão. Quem já tem, porque quem não tem ainda pode chegar a ter, né? Mas quem já tem, só para eu... Glória a Deus. E só por uma hipótese, certo? Só por uma hipótese. Se você partisse hoje, você saberia prever o futuro dos seus filhos? Você saberia mais ou menos o que aconteceria com eles? Pois sabia que Deus pode nos dar essa capacidade de prevermos o futuro, não apenas o nosso, mas também o dos outros. Deus pode nos revelar não apenas o nosso futuro, mas também o futuro daqueles a quem nós amamos. Hoje, inclusive, nós vamos começar a meditar sobre um pai que no momento da sua partida, pouco antes, conseguiu prever algo sobre o futuro dos seus filhos. E não eram poucos não, viu? Eram 12. E ele soube algo sobre cada um dos 12 filhos. É sobre o que ele disse e as lições que nós podemos aprender com isso, que eu quero começar a meditar com vocês nessa noite. E para isso, eu vos convido a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 49. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, escrito por Moisés, capítulo de número 49. Já estamos nos aproximando aí dos últimos capítulos da história de José. Em algumas quintas-feiras, nós temos meditado sobre a história desse homem que foi tão perseguido, mas se manteve tão fiel ao Senhor, foi tão humilhado, mas também foi tão honrado pelo nosso Deus. Gênesis capítulo 49, a partir do verso 1 até o verso de número 7. São os versos nos quais nós iremos meditar hoje, mas antes eu queria dizer que em todo esse capítulo, Jacó faz previsões sobre os seus filhos, como eu disse. E quando você lê, você nota que ele enfatiza mais alguns filhos do que outros. Ele vai enfatizar 2 filhos, que são Judá e também José. O que é isso? Judá e José. Tanto é que dos 24, 25 versículos de previsões, 10 são reservados para esses 2 filhos. Então, ele vai enfatizar Judá e José, porque eles vão ter um papel muito importante na história do povo de Deus. Porém, apesar de enfatizar apenas 2, Jacó fala sobre todos. Ele faz previsões, ele dá bênçãos proféticas para todos os seus 12 filhos, começando pelos mais velhos até aos mais jovens. Então, em primeiro lugar, obrigado, Everardo, nós vemos aqui que Jacó prevê o futuro de Rúben. Rúben era o mais velho. Versos de 1 a 4, por favor, me acompanhe na leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 49, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Trocar, é? Por que sempre troca comigo, hein? A minha voz que é feia, é? Ah, bateria. Ah, glória a Deus. Melhorou? Ah, não, é a bateria, né? Então, verso de número 2.
Gênesis 49, 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Verso 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Vamos já entender o que Jacó estava dizendo aqui, mas antes vamos orar mais uma vez. Se você quiser ficar de pé para nós orarmos. Convidar o pastor Ozani para nos dirigir uma palavra de oração. Saúde a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Todos estão felizes, não importa a quantidade, né? Deus quer qualidade, coração quebrantado, coração contrito. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Fala conosco, principalmente comigo, meu Pai, em nome de Jesus. Repreendemos aqui qualquer que seja o intuito do maligno querer tirar a nossa atenção para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. E usa o pregador nesta noite, que ele traga lá do trono de Deus, do alto céus, a verdadeira palavra que vem de encontro comigo nesta noite. E quem crê diz... Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Amados, no capítulo anterior, Gênesis capítulo 48, Jacó, o patriarca, ele adota e ele abençoa os seus netos, Efraim e Manassés, os filhos de José. Ele os adota como filho e ele os abençoa. Agora Jacó percebe que a vida dele está chegando ao fim, então ele percebe que é a hora de abençoar os seus 12 filhos e de fazer uma espécie de testamento para eles. Então ele ajunta todos os seus filhos e diz: ajuntai-vos, filhos meus, porque eu vou revelar para vocês o que vai acontecer nos dias vindouros. Então, os dias vindouros aqui, eles tanto podem estar se referindo a um futuro próximo, como também a um futuro muito distante. Tanto é que essas palavras elas são usadas em outros textos para falar sobre os últimos tempos. Então Jacó aqui ele vai revelar para os seus filhos o que vai acontecer com eles. E o que eu acho interessante que a gente entenda, irmãos, em relação ao futuro, é que ele não é tão imprevisível assim. O futuro, o nosso futuro, o futuro da humanidade, o futuro dos outros, ele não é tão desconhecido assim como as pessoas pensam. Por que, pastor, o futuro não é tão desconhecido? Porque boa parte do futuro é consequência do nosso presente. Boa parte do que ainda vai acontecer, nada mais é do que uma consequência das nossas decisões atuais. Então, muitas vezes nós podemos até prever o futuro, olhando para como nós estamos agindo agora. Então, às vezes a gente quer se assustar. Eita, não estou dizendo que o futuro não traz surpresas, traz, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas, né? Não dá para a gente prever exatamente tudo que vai acontecer, porque o nosso Deus nos surpreende. A gente pensa uma coisa e Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, não é assim? Porém, se nós observarmos bem, inclusive aqui nesse texto, isso vai ficar muito claro. O que Jacó vai dizer sobre os seus filhos, em boa parte, depende daquilo que os seus filhos fizeram, das decisões certas e erradas que eles tomaram. Então, Jacó só vai esclarecer um pouco mais o que vai acontecer, mas muito se baseia no que eles fizeram, no presente ou no passado. Então, nesse momento em que Jacó diz isso, olha, eu vou revelar para vocês o que vai acontecer, eu imagino que o coração dos 12 filhos se acelerou muito, né? Imagina aquela cena de filme na qual o advogado diz: agora eu vou ler o testamento do pai de vocês, né? Aí os filhos todos ficam: eita, o que vai sobrar para mim? É mais ou menos isso é mais ou menos esse ambiente que se gerou ali naquele momento. A diferença é que Jacó está vivo.
Então é como se ele dissesse: eu vou dizer para vocês o que o futuro lhes aguarda. O que é de vocês está guardado, viu? E vocês vão receber, e eu vou dizer o que é. Então Jacó agora, ele vai revelar o oculto e o escondido para os seus filhos. Então eu imagino que todos ali estavam apreensivos, de certa forma ansiosos, para que Jacó dissesse algo sobre cada um deles. Principalmente o mais velho. E é justamente sobre ele que Jacó começa a falar. E perceba que Jacó começa elogiando o seu filho mais velho. Jacó começa louvando o seu primogênito. Ele diz: Rúben, tu és o meu primogênito. Primogênito significa o primeiro que foi gerado. Minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em poder. Então Jacó começa logo elogiando, né? Rúben estufa o peito. Eita, vem coisa boa por aí. Porque aqui no Brasil, se você prestar atenção, os filhos mais velhos, eles normalmente só ganham mais dos outros coisa ruim, né? Os filhos mais velhos normalmente só ganham mais trabalho, né? Mais estresse, mais preocupação do que os outros. É a experiência de muitas famílias que os filhos mais velhos são aqueles que vão sofrer mais, são aqueles que vão ajudar mais os pais. Por isso, muitas vezes, eles vão ser pessoas mais duras, né? Pessoas um pouco mais sofridas mesmo. Caçula não, caçula, normalmente os pais já cansaram de bater no mais velho, aí parece que no caçula maneira mais, mima mais, não é em todos, né? Lá em casa parece que foi, mas não é o caso de todos, não estou generalizando aqui, mas parece que em muitas famílias, o filho mais velho é aquele mais sofrido, é aquele que mais viu muita coisa ruim na vida dele, né? Por isso que eu admiro muito, eu sempre digo isso, eu admiro muito meu irmão Alan. Sempre que eu tenho oportunidade eu digo para ele: Alan, eu amo muito você, eu admiro muito você, porque eu sei que você viu muita coisa, você sofreu muita coisa, né, em questão aos nossos pais, que se divorciaram quando a gente era muito criança. E às vezes a minha mãe tinha que deixar a gente só, deixava os 4 filhos sozinhos em casa. Então competia ao Alan cuidar dos outros. Ele nem sempre cuidava, né? Mas era o dever dele, era a obrigação dele. Às vezes o Alan fazia comida e ainda obrigava a gente a comer, né, a comida que ele fazia. Ele treinava e nós éramos os cobaias dele, né? Mas eu creio que ele sofreu muito por causa disso. Claro que Deus deu mais graça para ele suportar tudo isso. Então, em muitas famílias, o filho mais velho ele acaba ganhando mais coisas ruins. Porém, no Oriente, irmãos, a cultura é diferente. O filho mais velho, ele recebe também mais coisas boas. Ele recebe mais honra. Ele é mais honrado do que os outros. O filho mais velho, inclusive, tem direito a uma dupla herança. Ele tem uma dupla porção da herança. Então, por aí você já vê que o primogênito é aquela pessoa que tem uma honra maior, tem um respeito maior. Quem era essa pessoa na família de Jacó? Era Rúben. Por isso, Jacó começa elogiando: você é o meu primogênito, você é as primícias do meu vigor. Né? Quando Jacó ainda era bem novo, ele teve Rúben, o filho mais velho. O problema, irmãos, é que mesmo tendo recebido um presente tão grandioso, Rúben estragou tudo. Rúben meteu os pés pelas mãos. Rúben se precipitou. E aí, isso fica claro logo no verso seguinte, quando Jacó dá um balde de água fria no seu filho primogênito. Ele diz: impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Parecia que ia ser, né? Parecia que o melhor da terra ia ser de Rúben, mas Jacó já diz logo: você é impetuoso como a água. Essa palavra impetuoso, ela
significa aquilo que se move com muita rapidez, aquilo que não tem, aquilo que se precipita, né? Que no Ceará a gente diria: Rubem, você é um aperreado. Rubem, você é uma pessoa sem freio. Você é uma pessoa sem controle. E por que é que o pai está dizendo isso com o próprio filho? O que foi que o filho fez para o pai dizer que ele é impetuoso, que ele é descontrolado, que ele é aperreado? Jacó diz, ele mostra a razão. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Eita! Rubem foi descontrolado na área física. Rubem foi descontrolado na área sexual. Ele teve a audácia de se relacionar com uma das mulheres do seu próprio pai. Porque naquela cultura era diferente de agora. Um homem poderia ter várias mulheres, como no Oriente ainda é permitido. E não porque Jacó quis, mas porque o sogro dele o enganou, ele acabou tendo mais de uma mulher. Mas era a mulher dele. Eram mulheres que pertenciam a ele. Inclusive, se alguém tivesse algo com elas, seria adultério, seria traição. E o filho mais velho, aquele que deveria ser o mais consciente, ele comete esse pecado contra o seu próprio pai. Isso é narrado lá em Gênesis capítulo 35, verso 22, que diz assim: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Israel é outro nome de Jacó. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então, isso acabou manchando muito o testemunho de Rubem, isso acabou manchando a trajetória de Rubem, que tinha tudo para ser o mais excelente, tinha tudo para ser o filho mais honrado, mais destacado do seu pai, mas ele acabou não sendo. Por causa disso, qual é a previsão que Jacó faz para Rubem? Ele diz: não serás o mais excelente. Imagina a dor que um pai sente ao dizer isso para o filho, né? Especialmente o mais velho, aquele que ele teve primeiro. Você não vai ser o mais excelente, meu filho, por causa disso que você fez. E é impressionante como isso se cumpre na vida de Rubem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente nota que a tribo de Rubem não é uma tribo destacada em Israel. Não tem profeta na tribo de Rubem. Não tem rei nessa tribo. Não nasce ninguém assim que se destaca nessa tribo. Ela é uma tribo qualquer em Israel. Aquela que deveria ser a primeira, a mais importante, acaba não tendo importância nenhuma na história do povo de Deus. Então essa é a primeira previsão que Jacó faz, a previsão do filho mais velho, Rubem. Indo adiante, depois disso, Jacó prevê o futuro de Simeão e Levi. Depois de Rubem, os próximos, os mais velhos, são Simeão e Levi. Jacó vai falar sobre os dois de uma vez só. O que é que ele vai dizer sobre esses dois filhos? Versos 5 a 7. Olha comigo. Gênesis 49, 5 a 7. Será que agora ele vai dizer algo bom? Infelizmente não. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei. Eles eram irmãos chegados. O que Jacó diz? Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Irmãos, Simeão e Levi devem ter cometido muitos erros. Mas Jacó só fala de um.
o erro que eles cometeram em relação a uma cidade inteira, que é a cidade de Siquém. Isso está narrado, e se você quiser, venha comigo, lá no capítulo 34. É um capítulo curto, então a gente vai ler ele todo, para a gente entender e tirar lições aqui do que eles fizeram. Gênesis capítulo 34. Volta um pouquinho na sua Bíblia e vamos fazer a leitura desses versículos. Simeu e Levi tinham uma irmã, por parte de pai e mãe, chamada Diná. E vai acontecer algo com ela que nenhum irmão gostaria que acontecesse com a sua irmã. Isso traria raiva para qualquer irmão. Vamos entender melhor como isso aconteceu. Gênesis 34, a partir do verso 1, diz: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: Consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que aconteceram, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: A alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. O rapaz queria casar. Cometeu um erro, mas queria consertar. Ele queria casar com a menina. Aparentai-vos conosco e dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Olha, queria casar agora, né? Por que não esperou? Cometeu um erro, mas queria consertar. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná, responderam com dolo, com má intenção a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso. Dá a nossa irmã um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Imagina o mais desonrado, né? Se ele era o mais honrado, fez isso, imagina o menos. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. Aí eles vão convencer os homens da cidade a fazer uma cirurgia no seu órgão reprodutor. Vai mostrar para eles que é bom eles fazerem um corte, onde se usa para se reproduzir, né? Se é que vocês me entendem. Estes homens são pacíficos para conosco, verso 21. Eu li o 20? 21. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor, os interesseiros, né? E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho,
todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, porque era uma cirurgia, 2 filhos de Jacó, quem? Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram quantos? Os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Aí os filhos dele responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Eita! Eu não sei se vocês já perceberam, mas quem aqui assiste filmes, 99% dos filmes tem algo a ver com vingança. Se você presta atenção daqui para frente, filme que você for assistir ou série, seja lá o que for, 99% tem a ver com vingança. Ou a vingança do mocinho que foi maltratado e quando cresce ele mostra que ele é valioso, ou então o vilão que foi maltratado e vai se vingar de quem o maltratou. 99% da ficção tem a ver com um sentimento de vingança. Só que vingança não é algo que a gente vê apenas nos filmes, não. Vingança é algo que a gente vê na vida real também. Na nossa vida, nós sentimos desejo de nos vingar de quem nos fez mal. Sentimos ou não sentimos? Aquela vontade, né, de dar o troco. E normalmente o troco é maior do que o que a pessoa nos fez. Porque se alguém pisar no nosso pé, a vontade não é ir lá e pisar no pé da pessoa, não. A vontade é acertar um no ouvido, né, no pé do ouvido de alguém. Foi por isso que a lei disse olho por olho. Porque se alguém mexe no nosso olho, a vontade é arrancar o coração da pessoa. Aí a Bíblia vai dizer, não, tenha calma, tem que ser justo, pelo menos justo. Se alguém fez um corte, alguém vai fazer um corte nela. Porque a vontade é a gente fazer muito mais do que fizeram conosco. A Bíblia vai falar inclusive de um tal de Lameque, que alguém fere Lameque. O que Lameque faz? Mata a pessoa. Mata. O ser humano ele não tem noção de justiça. A vingança ela não é algo racional, é algo apaixonado, é algo emocional. Então, na vida real, nós também temos desejo de nos vingarmos. E aqui é um exemplo disso, né? É um exemplo triste do que acontece. Quando os filhos de Jacó ficam sabendo que a irmã dele foi violada, eles usam uma estratégia para se vingar. Eles dizem, olha, o rapaz quer casar, mas não pode haver casamento se vocês não se parecerem conosco. E todos nós somos circuncidados, os homens são circuncidados. Se vocês se circuncidarem também, vai ter casamento. Se não, pode esquecer. E aí, o pai e o filho concordam, a cidade inteira pratica a circuncisão, o que já era um castigo, porque era algo muito doloroso, era algo feito com a pedra amolada, né? Não é como hoje. Sei nem se tinha aquele negócio que tira a dor, como é o nome? Como é o nome? Anestesia, né? Não sei nem se tinha naquela época, ou se era realmente, né, alguém sentindo mesmo a dor. Mas os irmãos de Lia, filhos de
filhos de Lia, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, eles vão além. Eles não estão satisfeitos com a dor da cirurgia. Eles pegam a espada deles e quando a dor está no auge, aquela dor que você nem se levanta, quem fez cirurgia agora sabe, né? Aquela dor que você não tem poder para nada. Eles vão lá e eles tiram a vida de todos os homens da cidade, inclusive do pai e do filho. E ainda saqueiam a cidade, roubam a cidade. Quando Jacó sabe disso, ele repreende os seus filhos. E aí eles dão a entender o quê? Pai, nós fizemos o que nós deveríamos fazer. O correto a ser feito era isso. Ele ia abusar da nossa irmã como se ela fosse uma mulher qualquer, uma mulher da vida. O senhor não fez nada, mas nós fomos lá e fizemos. É mais ou menos o que eles dizem para o seu pai. E aí, irmãos, muitas vezes a gente vai agir na carne e o diabo vai sussurrar no nosso ouvido, sabe o quê? Muito bem, era isso mesmo que você deveria ter feito. Ora, homem que é homem faz é assim. Mulher que é mulher não leva desaforo para casa, não. Você fez muito bem. Só que aí depois vem, sabe o quê? As consequências do que nós fizemos. E é exatamente isso que Jacó passa no rosto dos seus filhos, né? Ele diz para os seus filhos que o que eles fizeram foi errado. Jacó diz: maldito seja o seu furor. Furor é ira, raiva, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Simeão e Levi pecaram o quê? Juntos. Pecaram unidos. Tanto é que a única bênção que vem dupla é para eles dois. Os outros filhos, Jacó vai citar o nome individualmente. Mas em relação a Simeão e Levi, são os dois de uma vez só. Porque eles eram muito unidos, eles eram muito achegados. Mas o que Jacó prevê para eles? Eu os espalharei em Israel. Eu os dividirei e eu os espalharei. E é exatamente isso que acontece. Simeão, ele tem a sua tribo absorvida no território de Judá. Ele acaba entrando na herança de outra tribo. Acaba não tendo importância nenhuma. E Levi vai se espalhar em 48 cidades diferentes da terra de Israel. Levi não vai ter um território próprio. Ele vai morar em 48 cidades diferentes. São as cidades levíticas, que o povo vai dar para eles. Deus vai dizer: eu sou a herança de vocês. Vocês não vão ter terra em Israel. A herança de vocês sou eu. Mas cada tribo vai dar uma cidadezinha para vocês, uma cidade aqui, uma cidade ali. Então, os levitas se dividiram em Israel, se espalharam, para cumprir a previsão, para cumprir a profecia. Essas, portanto, são as primeiras bênçãos proféticas de Jacó para os seus 3 filhos mais velhos. E eu quero encerrar, irmãos, trazendo 2 aplicações que eu encontrei aqui nesse texto e que servem de lição para mim e para você. Primeira aplicação que eu enxergo aqui é que existem presentes que nós podemos perder. Existem bênçãos, existem possessões, existem privilégios que eu e você podemos perder. E aqui eu estou me referindo tanto àquelas bênçãos que nós ainda não recebemos, e a gente pode perder antes mesmo de receber, como também aquelas que Deus já nos deu, mas nós podemos perder aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que Deus já nos concedeu, Ele pode tirar das nossas mãos pelos nossos erros, pelas nossas decisões erradas. Essa não é a propaganda do pecado, não. O que é que o pecado diz? Me pratique que você não perde nada, você só ganha. Só que isso é propaganda enganosa.
Porque o pecado tira coisas de nós. O pecado tira pessoas de nós. Ele tira posses, ele tira privilégios. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Olha o caso de Rúben. Rúben nasceu com um privilégio enorme. Ele nasceu sendo o filho mais velho. Ele nasceu com direito a uma dupla herança. Ele nasceu destinado a ser o mais destacado do povo de Deus na terra. Só que Rúben estraga tudo com a sua decisão. Rúben estraga tudo com a sua impetuosidade. Com o seu descontrole. Ele acaba perdendo a herança. Esaú, irmão de Jacó, ele vai trocar a sua primogenitura por um quê? Por um prato de sopa. Ele não valoriza a bênção de Deus, e porque ele não valoriza, ele perde. Simeão e Levi tinham uma união, eles tinham uma proximidade um com o outro, e Deus desfaz. Eles perdem aquela união. Por quê? Porque eles tomam uma decisão errada juntos. Eles não podem mais ficar juntos. Deus os separa, Deus os espalha. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas perdendo privilégios? Saul, mais na frente, vai perder o reinado. Vai perder a coroa, a unção de Deus, o Espírito Santo. Se nós não tivermos cuidado, igreja, nós vamos perder preciosidades. Não é o que o inimigo quer que nós entendamos. O inimigo quer que nós achemos que não importa a forma como nós vivemos, o que é nosso, e o homem não tira. E a verdade é que muitas vezes não é o homem que tira, somos nós mesmos que jogamos fora. Com as nossas decisões erradas, com as nossas atitudes, com as nossas precipitações. Então nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, nós precisamos valorizar muito o que Deus nos deu. Porque tudo que Deus nos dá é valioso, igreja. Deus vai nos dar bênçãos, Deus vai nos dar bens, Deus vai nos dar pessoas. E tudo isso tem que ser valorizado. Nós temos que ter cuidado, senão a gente perde. Não estou querendo dizer, não estou querendo fazer medo para você não. Mas também eu não quero que você se acomode, cruze os braços no sofá e ache que porque recebeu algo de Deus é seu para sempre. Não é. Precisamos zelar, precisamos ter cuidado. Pastor, e qual é o cuidado que eu tenho que ter? Isso nos leva à segunda lição que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar com você. É que existem vontades que nós precisamos rejeitar. Existem vontades que nós precisamos negar. Quais são as vontades que nós não precisamos negar? São as vontades do Espírito Santo para nós. A vontade que o Espírito Santo nos dá de meditar na Bíblia não é para ser negada. A vontade de louvar, a vontade de congregar, a vontade de fazer o bem a alguém, a vontade de fugir do pecado, isso aí não é para a gente negar não, é para a gente aceitar. Porque são vontades de Deus para nós. Mas tem vontades para as quais nós precisamos dizer não. São as vontades da carne. E aqui, esse texto vai citar duas que são muito fortes. Vontade de praticar imoralidade, que foi o que Rúben fez, e vontade de se irar, que foi o que Simeão e Levi fizeram, né? Vontade de dar o troco, vontade de se vingar, vontade de tomar a questão na mão e dizer vai ser do meu jeito, é do jeito que eu quero e vai ser assim. E essas vontades são muito comuns, viu? Essas vontades são muito comuns e elas são muito fortes. A imoralidade é algo muito forte no ser humano. A ira nem se fala. A ira é algo que
chega a descontrolar o ser humano, que chega ao ponto de não sermos reconhecidos quando estamos irados. Você já ficou irado e olhou ao seu redor? Normalmente os olhos estão arregalados, né? Quando você fica com raiva, você olha ao redor, tem gente assustada. Por quê? Porque não é natural. Não é assim que nós somos naturalmente, né? A não ser que já tenha se acostumado. Mas normalmente é algo que surpreende quem está perto da gente. Está irreconhecível. Ei, isso é tu? Foi tu que fez isso? Foi tu que falou assim? Ei, tu estava possuído, só pode ser. Tu estava possuída. Então são coisas muito fortes. Mas não é para a gente se conformar. Por quê? Porque traz consequência. E não é consequência só para nós, não. É consequência para os outros também. É para os nossos descendentes. Porque aqui Jacó está falando do futuro. De como serão as tribos de Simeão e Levi de Rúben. Então as vontades que nós não devemos aceitar, mas nós aceitamos, elas vão trazer resultados ruins. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós podemos dizer não para as nossas vontades. E como é, pastor, que eu digo não para essa vontade tão forte que eu tenho, de querer estrangular alguém, né? De querer pecar, de querer cometer adultério, de querer cometer imoralidade. Como é que eu digo não para a minha vontade? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, o Everardo iniciou lendo uma parte desse capítulo. Paulo vai dizer que as obras da carne são conhecidas, e ele vai citar a imoralidade como uma obra da carne. Ele vai citar a ira como uma obra da carne. O que é isso? É algo que nós fazemos sem esforço. Obra da carne é algo que é natural do ser humano. Só que mais na frente ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e qual é a última? Mansidão e domínio próprio. Então, uma das características que Deus nos dá, ou uma das capacidades que Deus nos dá, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e recebemos o Espírito Santo, é a capacidade de nos dominarmos. Ei, não é Deus nos dominando, não. É domínio próprio. É eu me dominando com a força do Espírito Santo na minha vida. Então o Espírito Santo nos dá essa força. O Espírito Santo nos dá esse poder. Não estou dizendo que não é com luta, não. É com luta. É com luta porque tem dia que a carne está querendo mesmo. Ei, mas nós não vamos lutar sozinhos. O Espírito Santo vai lutar conosco. Vai nos dar poder. Vai nos dar o fruto do Espírito. Porque Deus nunca vai nos mandar algo sem primeiro nos dar capacidade para cumprir aquilo que Ele nos mandou. Então, se Deus diz, não pratique imoralidade, primeiro Ele vai nos dar capacidade para isso. Se Deus diz, irai-vos e não pequeis, eu posso me irar, mas eu posso controlar a minha ira. Sozinho? Não. Com a capacidade do Espírito Santo. Amém, igreja? E essa capacidade de se controlar, ela não é uma capacidade sem importância, não, viu? Inclusive, Provérbios 16 e 32 vai dizer, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. O que é o longânimo? Longo ânimo. Longânimo. Longânimo é aquele que tem um pavio longo. É aquele que é paciente. É aquele que demora a perder o controle. Está sempre esperando um pouco mais. Longo ânimo. Paciência longa. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Os heróis de guerra ganham medalha, mas quem tinha que ganhar medalha era o paciente.
e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A Bíblia dá mais valor para quem se domina do que para quem conquista uma cidade inteira. Simeão e Levi conquistaram uma cidade, mas teria sido melhor se eles tivessem se dominado. Aos olhos de Deus, teria sido melhor para eles e teria sido melhor para as tribos deles. Então, se você quer controlar as vontades da carne, primeiro, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque somente quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E nós que já recebemos o Espírito Santo, porque aceitamos Jesus, permitamos que esse Espírito nos guie. Permitamos ser cheios do Espírito Santo, para dizer não às vontades da carne. Porque Jesus diz que quem não negar a si mesmo, não pode ser seu discípulo. Se eu nunca digo não para mim mesmo, se eu só faço o que eu quero, então eu não sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de mim mesmo. Mas se eu nego a minha vontade, se eu me controlo, se eu tenho domínio próprio, se eu não sou escravo de mim mesmo, se eu não sou escravo da minha raiva, se eu não sou escravo das minhas palavras, então eu sou discípulo de Jesus e eu vou morar eternamente no céu com Ele. É o que eu quero. É o que todos nós queremos. Então vamos sair daqui essa noite dizendo: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero vencer essa vontade que quer me dominar. Esse pecado que eu pratiquei esses dias, mas eu não quero praticar mais. Me ajuda. Me ajuda com o Teu Espírito Santo. Que Deus possa dar força a cada um de nós. Próxima oportunidade, a gente continua vendo as previsões de Jacó para os outros filhos. Vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eis aí, Senhor, o Teu povo que aqui chegou, Pai, porque sentiu o desejo de Te buscar. Tu conheces as nossas lutas, Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas. O Senhor sabe o desejo que nós temos de Te agradar, Pai. Mas para isso existe uma luta carnal, Senhor, que nós travamos com o nosso próprio eu. Senhor, existem vontades que querem ser obedecidas. E essas vontades são tão fortes, Senhor. O pecado é tão forte, a carne é tão forte. Porém, mais forte do que a carne é o Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso agora, Pai, eu peço por cada irmão, por cada irmã que aqui estão, Senhor, por mim mesmo, que nós não venhamos, Senhor, a ser escravos do eu, que nós não venhamos, Senhor, a perder privilégios, perder pessoas, perder posições, perder posses, porque nós somos escravos da nossa própria vontade, Pai. O Senhor já nos deu poder do Espírito Santo. Então agora, Pai, ainda que a vitória não seja instantânea, ainda que a vitória não seja, Senhor, como nós gostaríamos que fosse, a cada dia nós iremos lutar não com a nossa própria força, mas com a força que vem da terceira pessoa da Trindade, que habita dentro de cada um de nós, a qual nos enche, Senhor, a cada dia o Espírito Santo do Senhor. Pai, vem nos dar, Senhor, sabedoria. Senhor, nos dá estratégia. Nos dá estratégia, Senhor, para dizermos não para nós mesmos, a não nos conformarmos com aquilo que nós éramos, porque nós não somos mais, Senhor, de nós mesmos, agora nós somos Teus seguidores, nós somos Teus discípulos. Então vem nos encher com o Teu Espírito, vem nos transformar, Senhor, a tal ponto de alguém olhar para nós e dizer: eu não Te reconheço mais, porque você era uma pessoa descontrolada, você era uma pessoa sem freio, você era uma pessoa que agia sem controle, mas agora não, você tem domínio próprio. Pai, nós queremos ouvir isso das pessoas ao nosso redor. Vem nos ajudar, Pai, para que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado pelo Teu Filho que o Senhor enviou para morrer em nosso lugar e nos enviar o Espírito Santo, através do qual nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, o Teu povo que me ouve agora.
Eu sei, Pai, que muitos choram, querendo ser libertados, Pai. Vem libertar, pela Tua graça e pela Tua glória, a vida de cada um de nós. Pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Transforma-nos mais e mais. Eu quero neste momento desejar, no final deste culto, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe.